Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela nossa grande parceira Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, também no Spotify e nos seguir no nosso Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Tereza. Oi, Tudo bem, Graça? doutora Maria Tereza, também conhecida como doutora Maitê, não é isso? Exatamente. Que é ginecologista, e nós vamos falar sobre atendimento ginecológico na infância e adolescência. Primeiro, Ótimo. doutora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, tá bom? Primeiramente quero agradecer também por ter sido convidada, uma honra estar aqui e poder falar um pouco sobre um assunto que é a minha vivência, né, no dia a dia, então é sempre prazeroso. A gente que agradece. Muito obrigado, doutora. E quando você falou o tema, atendimento ginecológico em criança e adolescente, atendimento ginecológico em adolescentes, acredito que seja mais comum, mas criança também, né? Infância também tem um atendimento ginecológico. Como é a partir de que idade, vamos colocar assim, se precisa ir no ginecologista, ou se é dependendo de alguma situação específica que tem que começar aí? No caso do atendimento da criança, realmente são situações bem específicas. Ah, certo. Não existe uma consulta de rotina. Eu vou levar minha filha de 5 anos para o ginecologista. Não é bem assim. Sim, Sempre eu acho que o primeiro atendimento tem que ser com o pediatra. claro. A partir do momento que vai no pediatra, que o pediatra identifica alguma coisa que ele não consegue resolver, pode ser desde uma secreção vaginal, uma coceira vaginal, ou sinais de puberdade precoce, né? Ou então sangramento, apesar de ser extremamente raro, mas às vezes podem acontecer sangramentos na infância. Então, a partir do momento que ele identifica algo que merece ser mais investigado, aí encaminharia para o ginecologista. Ou se a mãe identifica, por exemplo, existe uma coisa que é relativamente comum, pode acontecer com alguma frequência na infância, que são as sinéquias de pequenos lábios, que é quando os pequenos lábios, as pelezinhas da entrada da vagina ficam grudadinhas. Então a mãe está ali examinando sua filha, costuma dar banho, examinar, enxugar, e percebe que tem algo diferente, que a vulva tem um formato diferente, ou não consegue enxergar o orifício vaginal direito. Então, ela nessa dúvida, ela pode ir primeiro no pediatra ou já procurar diretamente o ginecologista. Então, assim, na infância, o mais comum para se procurar seria essa? Seria a questão das secreções, Sim. que às vezes é muito comum, principalmente na fase entre, digamos assim, 7 anos, 8 anos, que a criança começa a se lavar sozinha, tomar banho, às vezes não quer mais que a mãe ajude, começa a fazer xixi, a se limpar sozinha. Então, começa a aparecer infecções genitais. Às vezes uma candidíase, coceira, alguma secreçãozinha na calcinha. Então, nesse momento, é uma queixa comum na infância, bem como, às vezes, a sinéquia de pequenos lábios, que é quando a vagina fica mais fechadinha. Então, pronto, essas são as São as mais comuns. né? E aí, como é que se resolve essa... Normalmente, o que é que você orienta? Ou a criança precisa ficar indo Então, assim, sempre? principalmente na questão da secreção das infecções, a grande maioria das vezes se resolve com orientações de higiene, de como se lavar, do que usar, explicando, conversando com a criança, que eu acho que isso também é importante no atendimento à criança, é você considerar que a criança é a paciente. Sim. Claro que você vai conversar com a mãe, até porque às vezes tem crianças muito novinhas que não sabem nem dizer o que está sentindo. Sim. Mas sempre você tem que dar atenção à criança, olhar nos olhos, conversar, explicar. Olha, você vai fazer assim, assado, deixa a mamãe lhe ajudar no começo, depois você faz só. Dá uma certa... ela se sentir Sim. importante, né? na consulta. Fazendo parte do processo. Fazendo parte do processo e aprendendo aquilo que a gente tem a falar. Não é ensinar só a mãe. No caso da sinéquia, já é um tratamento mais específico. Geralmente você usa alguns cremes para desfazer Não precisa a fazer cirurgia, sinéquia. não? Muito raramente. Acho que de todos os casos eu tenho o quê? Mais de 10 anos de experiência com esse público, Sim. que eu trabalho na maternidade escola, Sim. justamente no ambulatório de criança e adolescente. Então, há mais de 10 anos, eu acho que teve um caso que a gente levou para cirurgia, e é porque era um caso muito específico, era uma criança que também tinha sofrido abuso, então ficava mais difícil de você
fazer tratamento com creme, tá tocando na genitália, porque ela já tinha um certo trauma. Já tinha Então, a gente optou por fazer a cirurgia, abrir para evitar esse trauma, né? Digamos claro, assim. o gatilho, né, Fazer ali o tratamento. Sim. Exatamente. Você tocou no assunto aí de abuso sexual. Acredito que o ginecologista também seja um profissional que Também. vai acompanhar quando ocorre algum tipo de Também. abuso, né? Porque Exato. ele tem que examinar como é o procedimento em relação a isso. Inclusive, assim, alguns casos de infecções, claro que não é a maioria. Quando você falou, eu fiquei imaginando sangramento quando você falou, mas será que não tem alguma coisa a ver? Assim, a maioria das infecções genitais são essa questão da higiene. Mas você vai ter casos que você começa a desconfiar que possa ter algum sinal de abuso. Então, assim, sempre a gente tem que ficar de olho. Infelizmente, essas coisas acontecem. Né? E assim, a gente acaba vendo isso mais no serviço público no privado. consultório particular, no privado. Mas a gente sabe que acontece em todas as esferas. Você vê os dois mundos, né? Que você também atende no consultório, Atendo tanto no na seu parte particular, pública, né? quanto na parte privada. E Né? na pública, isso você percebe que tem... Chega com mais facilidade, até porque muitas vezes o público do privado, muitas vezes procura o serviço público nesses casos, porque você tem um atendimento multidisciplinar, né? Por exemplo, a maternidade escolar tem um programa que é o Superando Barreiras, em que lá ela vai ser atendida por psicóloga, vai ser atendida pela sexóloga, atendida pela ginecologista, então pelas enfermeiras e assistentes sociais. Uma então, equipe multidisciplinar. é uma equipe multidisciplinar que um serviço privado não consegue formar essa equipe só para abuso sexual. Então, muitas vezes, mesmo aquela paciente que tem convênio, que pode, às vezes ela procura o serviço público no primeiro momento para ter esse atendimento mais amplo e depois acompanha no ginecologista no privado, né? Certo. E como é o procedimento? Por exemplo, você recebe uma criança que tá com alguma secreção, tá com alguma coisa diferente ali na região íntima, você já consegue identificar que ela sofreu algum abuso, mesmo sem ela falar, ou não? Tem que passar por qual o tipo de exame que tem que se fazer para contestar? Então, assim, ter identificar certeza disso. quanto menor a criança, se ela sofre, porque existem vários tipos de abuso, Sim. né? Assim, quando a gente fala um abuso sexual, não obrigatoriamente precisa ter havido penetração, né? Sim. Então, você tem abuso que é só tocar na criança. Existem abusos em que coloca a criança no colo. Então, tudo isso é considerado abuso sexual. É claro que aqueles casos mais violentos, em que há penetração, e quanto mais nova a criança, aí você vai ter lesões inimagináveis, né? Então, normalmente, essa paciente vai para um hospital, não vai procurar o consultório. Aqueles abusos mais sutis, né? Em que muitas vezes pode ter relação anal com a criança. Então, fica mais difícil de você identificar. Ou pode ser algo só de tocar na criança, né? É um assunto difícil de se falar, mas que acontece, infelizmente. doutora, mas é frequente isso, né? Muitas vezes com familiares, né? Eu já ouvi falar maioria disso, das que vezes são pessoas que pessoas você de dentro conhece. de casa, né? São Do pessoas seu da convívio. casa, né? Exatamente. Então, assim, é muito complicado. Então, aqueles casos, assim, muito graves, é criança que vai ser atendida em hospital, né? Em adolescente, sem sombra de dúvida. Né? Aqueles casos mais sutis, que você começa a desconfiar, a criança não vai bem na escola, tá com problema psicológico, começa a ficar retraída, né? Às vezes não quer, a mãe dava banho na criança, às vezes ela não quer mais que chegue perto, que toque. Então, assim, essa parte psicológica, às vezes você tem que encaminhar para um psicólogo, para ele avaliar através de estratégias, né? Tentar identificar o que pode ter acontecido. Esses casos mais sutis são mais difíceis de você dar um diagnóstico. E o ginecologista aí não tem uma participação muito significativa, porque ele não, às vezes não vai ver, vai ter nada físico. Nada físico, né? Você pode ter um ímã íntegro, pode ter tudo íntegro, você não vai saber. Então vai ser mais a parte psicológica. E uma coisa importante, até me lembrou esse assunto,
que o ginecologista, ele não vai dar laudo de virgindade. Boa, Entendeu? Assim, a gente pode até identificar, a gente identifica, sabe? Quando o ímen pode estar roto ou não. Mas o que você diz é rompido? tem alguma rotura, exatamente, rompido. Mas, assim, não é o papel do ginecologista. Aí, infelizmente, a criança tem que ser levada para o IML. Eu digo que semana passada tinha uma mãe ligando lá para o consultório querendo saber se a gente dava. Nós, ginecologistas, não vamos dar esse tipo de atestado. Ele tem que ser um órgão oficial, né? Que é o Instituto Médico Legal, vai fazer uma perícia, um exame para poder dizer se houve alguma suspeita, se não houve. Bem como colher material. Por isso que muitas vezes ela vai para o serviço público. Vamos supor que um adolescente, vamos falar de adolescente, sofreu algum tipo de violência, que houve algum tipo de penetração, de material biológico, que precisa ser investigado. Então, ele tem que ser colhido nos locais que conseguem mandar. Então, fazer um DNA, fazer uma pesquisa, saber se tem esperma, entendeu? Na vagina, se vai conseguir identificar quem possa ser. Então, o ideal sempre é procurar os serviços que trabalham com esse tipo de atendimento. Então, não é, assim, ocorreu uma situação dessa, não é o ginecologista que você vai procurar. Não é o ideal. É o IML que você vai para fazer o exame de corpo e delito. Ou lá. procurar os serviços que tem na cidade, tem no Conselho de Messejante. É porque tem na tem cidade, na maternidade IML, escola. mas são ginecologistas que acompanham ou não? São. Mas aí são eles específicos, né? Mas é muito específico, porque já está tudo vinculado, entendeu? No consultório a gente não tem esse acesso. Eu vou colher aqui o material, mandar para DNA, eu não vou ter uma ficha, não vou ter... Entendeu? Até assim. porque, assim, olhando... É para a polícia aceitar. Exatamente. Eu observo, eu estava vendo isso, assim, porque é uma situação muito, muito delicada. Não é um exame comum que você faz. Exatamente. Existe todo um processo ali social por trás. Normalmente que o ideal é fazer um envolve, boletim de ocorrência. isso, envolve outros órgãos, né? Então, é uma Exatamente. responsabilidade muito grande ali que não Envolve tem que ser muita compartilhada, né? Exatamente. Tem que ser compartilhada. Então, na infância, infelizmente, um dos casos que vocês recebem também é por causa de abuso sexual. Então, muitas vezes, se no consultório, aí você pega uma infecção genital. Eu acho que foi das condições de higiene, vamos tentar aqui melhorar a higiene, vamos tratar, vamos passar antibiótico. Sim. Aí a criança usa tudo, volta com menos de um período curto com a mesma infecção. Aí você começa a suspeitar, vai tratando, vamos colher aqui o material. A gente tem como colher com cotonete, delicadamente, algum material que possa estar saindo vaginal para investigar infecções. Não é para fazer papel de polícia, mas investigar infecções. E já investigamos, tratamos, de acordo com o resultado, não está melhorando. Claro que a gente acende um botão de alerta. Assim, será que essa menina pode estar sofrendo algum tipo de abuso? Ou outra coisa também que acontece, não é tão infrequente, é corpo estranho. Às vezes é um grãozinho de areia que entra na vagina, a criança sentada ali na praia, e aquele grão de areia, o corpo da gente interpreta como algo estranho ao nosso corpo, fica gerando um processo inflamatório. Às vezes um pedaço de algodão, um pedacinho de papel. Então, um corpo estranho também pode levar a essas infecções de repetição. E aí vai caber o ginecologista desconfiar ou não. No caso do corpo estranho, a gente acabaria tendo que fazer um exame mais profundo, aí com a criança sedada, que é a vaginoscopia, entrar com uma câmerazinha de vídeo bem fininha, que não vai machucar a criança, mas que com toda a delicadeza para lavar e observar se tem algum corpo estranho internamente. Né? Então já tem esse exame também para a criança. Você pode Existiria, fazer. Mas isso assim também não é o comum, né? É a exceção. Nos casos em que realmente você vai tendo... infecções de repetição que você já tratou, já fez de tudo, já investigou e não consegue resolver. Então, você vai partindo para outros exames mais profundos. Perfeito. Né? Então, assim, ainda na parte da criança, para a gente passar para a adolescência, quando a mãe ou o pai perceber alguma coisa estranha na região íntima da criança, ele vai direto ao ginecologista ou ele tem que passar pelo pediatra, o pediatra que... Tem as duas opções, aí vai muito dos pais, né? Você pode procurar logo um ginecologista, o ideal que seria um ginecologista que tivesse acostumado com esse público, né? Porque muitas vezes, se não tiver acostumado com esse público, às vezes não consegue fazer nada, você não consegue nem examinar. Existe assim uma forma de você examinar, um jeito, conversando com a criança, não é todo mundo
que consegue conquistar. Às vezes até mesmo a gente tem experiência, tem uma determinada criança ou outra que é difícil de você examinar. Às vezes eu peço para ela vir numa consulta, se eu noto que ela não está querendo, não force nada. Aí eu, não, vamos conversar, não sei o que, eu prometo que hoje não faço nada, mas você me promete na próxima consulta, deixa eu dar uma olhada. Aí marca um retorno para voltar. E a criança é engraçado. Ela, assim, quando ela não quer mesmo. Mas quando ela promete uma coisa, ela cumpre. Ela cumpre. É muito difícil a criança não cumprir. Então, eu já tive criança, por exemplo, na maternidade escola, que ela fez um acordo comigo. Depois de muito conversar, ela disse, não, doutora, ela não falou nada. Disse, vamos fazer o seguinte, a próxima vez que você deixa, hoje você não for fazer nada, não tem problema, nada vai doer. Na próxima vez que você deixa, eu só dar uma olhadinha, aí eu pego, aperto a mão dela, às vezes ela dá um abraço, na próxima consulta ela deixa. Ganhou a confiança dela. Ela já vem, criança não quebra promessa. A criança, ela não entende para ela a verdade prevalece. Exatamente. É quando vai crescendo que o negócio vai desandando, né? Que vai surgir as máscaras, as máscaras, mas a criança em si mesma, ela... Mas a criança, se você falar a verdade para ela e manter aquela... Exatamente. Vai ganhando confiança. Conversar com a criança, assim, meio que de igual para igual, tentando chegar a um acordo, geralmente dá certo. Ela escuta, ela fala, para ela é simples, o acordo é simples, os adultos é que complicam. Ela aceita, exatamente. Normalmente ela é bem verdadeira. Mas aí a mãe ou o pai, com certeza, eles estão participando ali também no processo. Também, né? Com certeza. A criança, o pai e a mãe tem que participar, né? Se eu não vou consultar a criança sozinha, sempre vai ter que ter a presença dos pais. Aí já vem ao contrário da adolescente, né? Isso, que a gente pode abordar. A gente vai entrar, porque a adolescente já é outra pegada, né? É outra pegada. Porque aí sim, qual é o momento que a adolescente vai, ou é na pré-adolescência, né? Porque tem uma fase que é antes da adolescência, já começa a ganhar puberdade, e aí já entra numa dúvida que eu tenho. As meninas estão ficando adolescentes mais cedo? Isso é mito ou realmente está acontecendo? Não, ao longo dos anos, diria até dos séculos, né? Existe realmente uma antecipação da idade do início da puberdade. Já se tem observado isso. Se você for pegar a idade da sua avó, que entrou na puberdade, com certeza, antigamente, assim, há 60 anos atrás, você se via com mais frequência adolescentes entrando na puberdade com 15, menstruando com 15, com 16, às vezes até mais tarde. Hoje já se considera normal a partir dos 9 anos ocorrer a primeira menstruação. Então a puberdade ela é marcada pela primeira menstruação ou não? Não, os primeiros indícios da puberdade começam bem antes da primeira menstruação. Certo. Os primeiros indícios da puberdade quando começa a aparecer mama, aparecer pelos. Raramente você começa a puberdade já pela menstruação. É extremamente raro. O mais comum é que comece primeiro o desenvolvimento das mamas, surgimento dos pelos, para depois, no terceiro momento, vir a primeira menstruação. Né? Então, assim, os sinais de puberdade eles já iniciam bem antes da menarca. É isso que o pai e a mãe têm que ficar atentos. Menarca é a primeira menstruação. Né? Então, são 3 nomezinhos. É a telarca, que é o início do desenvolvimento das mamas, a pubarca, que é o início do desenvolvimento dos pelos, e a menarca, que é a primeira menstruação. Que seria realmente o funcionamento do útero, digamos assim, todo o processo, né? Ovários estimulando o útero descamando endométrio e vindo a menstruação. Perfeito. E aí, a adolescência, ela é marcada pelo início da menstruação ou não? Assim, o termo adolescente, porque tem a puberdade e depois a adolescência. Ou não Eles classificam a adolescência pela idade. Não é propriamente pela menstruação, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta que a adolescência engloba dos 12 aos 19 anos. Certo. Então é por idade mesmo. Então é pela faixa etária mesmo. Independente, né? se menstruou ou não. Independente disso, é considerado adolescente. Na adolescência, certo. E aí, então, assim, você tá informando que a puberdade ela tá vindo mais cedo. 9 anos, já 9 anos para a primeira menstruação já é considerado normal. Normal, doutor? De 9 a 14. Já é considerado normal. Assim, na literatura, nos livros, se fala dessa faixa etária. Uma menina de 9 anos que menstruou não é uma coisa
incomum. Não é anormal, Não é do anormal. ponto de vista Certo. dos atuais estudos. Mas, assim, a gente também tem que ter cuidado com essa informação. Sim. Porque depende de como está ocorrendo o processo. Isso foi até uma coisa que recente eu tirei uma dúvida, né? Assim, dúvidas de Instagram, que é exatamente isso. Muitas vezes, é normal a menina menstruar com 9. Ok, mas desde que esse processo tenha se desenvolvido lentamente, que ela esteja dentro da altura esperada para os pais, né? Para a genética dela. Então, assim, por exemplo, tem adolescentes que vão menstruar com 10, que pode ser anormal. Se elas começarem a desenvolver a mama aos 9 e rapidamente, menos de um ano, elas já chegam ao processo da menarca, isso pode ser ruim. Ela pode ter um prejuízo da altura dela final. Foi um processo muito acelerado. Então, muitas vezes, você tem que olhar esses detalhes. O quanto esse processo está sendo acelerado. O mais normal é que o primeiro sinal de puberdade, digamos assim, geralmente começa com a telarca, demore de 2 a 3 anos para chegar à menarca. Esse é o tempo ideal. Então, se ela começou a desenvolver mama aos 8, a gente espera que aos 11 anos ela vá menstruar. Se isso vem muito acelerado, muito fora desse prazo, pode ser um indício, assim, de que tenha que se fazer alguma coisa, que tenha que se interromper, bloquear, né, segurar um pouquinho esse processo. Então, assim, estou falando do ponto de vista único e exclusivamente de estudos da idade, do mais comum, de 9 a 14 é considerado normal. Mas, às vezes, a gente tem que individualizar. Né? Tem que respeitar, para ser considerado normal, tem que respeitar esse intervalo. O ideal é que esse processo dure de 2 a 3 anos, né? De todo o processo de puberdade. Então, tendo em vista que a puberdade está começando mais cedo, a partir de que momento, então, é interessante a família levar a menina, no caso, que ainda não está adolescente. Quando a mãe percebe, a mãe ou o pai percebe os primeiros sinais de puberdade, que seria a mama, os pelos, né? Às vezes é interessante já levar. Se você tiver um bom pediatra, ele pode fazer esse papel do ginecologista. Aí avaliar, né? Observar, às vezes até pedir alguns exames específicos, como raio-x de idade óssea, dosagens hormonais, para tentar identificar se tem algum processo acelerado ou não. Mas se você não tem, ou às vezes, por exemplo, você tem um pediatra homem, às vezes aquela criança já não fica tão à vontade no pediatra. Pode ser um bom momento para você levar no ginecologista e fazer uma avaliação. Entendeu? E essa avaliação, o que é feito? O que é que o ginecologista Aí a gente vai ver faz? a questão da altura, né, do peso, vai avaliar se está acima do peso ou não. A obesidade infantil, ela está muito relacionada a quadros de puberdade precoce nas meninas. Então, assim, é um cuidado. Né? Às vezes a primeira coisa que você tem que fazer é uma alimentação adequada e atividade física, para evitar que essas meninas entrem num quadro de puberdade precoce. Avaliar muitas vezes o raio-x de idade óssea para saber se está acelerado ou não. A gente tem uma idade cronológica, que é a idade real da gente, né? Sua idade. Por exemplo, se você tem 30 anos e você tem uma idade óssea, isso você vê principalmente na infância. Então, quando você compara, é para a idade ser mais ou menos parecida. Se uma criança tem 9 anos, é para ela ter idade óssea em torno de 9. Sim. Às vezes você pode ter um desvio padrão, no geral, até 1 ano. Mas passou disso, a idade óssea está muito avançada ou está muito atrasada, aí é estranho. Geralmente tem algum processo hormonal envolvido. Aí dosagens hormonais, ultrassom pélvico, para avaliar se há estímulo ovariano, se há estímulo uterino ou não. São alguns exames que você pode lançar a mão. Claro que vai depender, a primeira coisa é o exame físico. Sim. Se chega uma mãe com a criança, doutora, eu quero ver se minha filha, e eu não vejo nenhum sinal de mama, nenhum sinal de pelo, não tem nada. Né? Com 8 anos de idade, muitas vezes não precisa nem pedir exame. Criança, né? É uma criança. Não exatamente, não tem nada de anormal. Se não tá com nenhum problema na região íntima lá, daqueles que você falou, então não tem o que fazer ali. Agora, uma coisa que confunde muito, que eu tô lembrando aqui, porque também no consultório a gente vê muito, é a questão do odor axilar. Muitas vezes o pai e a mãe se preocupam quando começa a perceber na criança, às vezes crianças até mais novas, 6 anos, 7 anos, o odor axilar, aquele odor mais forte, que todo mundo fala que é hormonal. O odor axilar é engraçado que geralmente ele não tem a ver com a puberdade.
ele tem mais a ver com o desenvolvimento de outras glândulas no corpo da gente, que é a adrenal. São glândulas que produzem hormônio masculino e elas costumam, entre 6 e 8 anos, elas costumam começar a ter uma produção maior de hormônio. É nesse momento que aparece o odor axilar. Mas isso, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com a puberdade. Aparece o odor axilar isolado, não aparece nenhum outro indício de puberdade. E ok, faz parte da adrenarca, que é justamente o start, digamos assim, a maior produção de hormônio por essas glândulas que a gente tem no corpo. Claro que alguns casos específicos, que aí são casos mais raros, de hiperplasia congênita das adrenais, que é quando elas começam a produzir hormônio demais. Esse excesso de hormônio também pode estimular um processo de puberdade, que aí seria até uma puberdade falsa, não é a puberdade verdadeira, porque não é a ativação dos ovários, é uma ativação de outra glândula. Mas poderia desencadear, mas já é bem mais raro. É a puberdade falsa. É, digamos assim, que a gente chamava de pseudopuberdade, não seria a puberdade, é uma puberdade que não depende dos ovários, é de outra forma. Né, de estímulo. Certo. E aí, mas quando desses exames, quando a menina já entra na puberdade, tem algum exame ginecológico propriamente dito, tipo assim, na região íntima da criança, da adolescente? Ou não? Não é necessário. Prevenção não é necessário colher, a não ser assim. O Ministério da Saúde fala a partir de 25 anos, a Febraso fala de 21, alguns falam 3 anos depois que iniciar a vida sexual, mas em adolescentes novos, que não têm vida sexual, que não têm queixas, não tem exame ginecológico de rotina para ser feito. Claro que se chega um adolescente com 13 anos, mesmo que não tenha vida sexual, mas chega dizendo que está com corrimento, que a gente não sabe o que é, a gente colhe com cotonete, com cuidado, do mesmo jeito da infância. Mas não rotineiramente não precisa ser feito. Entendi. A maior prevenção que existe na adolescência, que a gente nunca deve esquecer, é a vacina para HPV. Que é a vacinação para HPV. O HPV é um vírus que está relacionado ao câncer de colo uterino. Então, essa é a principal prevenção que você tem que fazer no seu adolescente. A partir de quantos anos? Inclui menino e menino. A partir dos 9 anos. 9 anos já deve tomar a vacina do HPV. É uma do vacina HPV. única? Assim, nessa faixa etária, abaixo dos 15 anos, existem alguns estudos que falam em 2 doses. O Ministério da Saúde está utilizando agora uma dose, baseada em alguns estudos. Mas, assim, eu ainda aconselho a fazer 2 doses, para garantir. um intervalo de 6 meses. E acima dessa faixa etária de 15 anos seria o que está indicado em bula, que seriam 3 doses. 3 doses acima de 15 anos. Acima de 15 anos. Com 9 anos. Então, o ideal é vacinar logo. Tanto porque quando a adolescente não teve contato sexual ainda, a vacina vai agir de uma forma melhor, porque ela não teve contato com HPV ainda. Então, é indicado por isso nessa faixa etária e também por conta da questão do sistema imunológico estar mais ativo e você conseguir dar menos doses. Mas se ela tiver já com a vida sexual ativa e tomar a vacina, resolve o problema? Pode tomar também. Ela já pode não ter uma eficácia tão boa, porque ela pode já ter tido contato com o HPV. Entendeu? Às vezes ele já está lá. Mas mesmo assim é indicado. Não vai correr risco por isso e é indicado. Mas o HPV morre se... Não, a vacina ela não é tratamento, ela é prevenção. Prevenção, né? Mas mesmo assim tem alguns estudos que mostram que diminui a chance de surgir lesão em relação ao câncer, mesmo quando você já tem um HPV. Perfeito. Então, assim, quando a menina entra na puberdade, assim, diferente de você ter ali uma frequência no ginecologista, ela não precisa ter uma frequência com o ginecologista, ou precisa depois. Não precisa ter uma frequência. Ela vai depender se ela tiver algum problema. Algum problema, né? Assim, mas, assim, específica. Rotineiramente, não. Mas, aí ela menstruou, né? Vamos para a parte da menstruação. Já é outro tipo de atendimento quando ela menstrua, ou não? Segue a mesma linha da puberdade? A gente vai seguindo de acordo com o que você pode ensinar para aquela paciente. Uma criança, obviamente, é muito específica. Ele tem esse problema tal, vamos resolver esse problema tal. Você não vai dar orientações muito maiores para uma criança. Pode ajudar, assim, você vai se lavar assim, mas você não vai conversar sobre muita coisa com a criança. No adolescente é diferente. Eu costumo usar aí a questão do business, né, que diz que informação é poder.
A mesma coisa na adolescência. Eu acho que isso inclui para a vida da gente como um todo. Quanto mais informação a gente tem, mais chance eu acho que você tem de se defender, de se cuidar. Então, assim, a consulta do adolescente, ela é muito importante. É uma consulta mais de orientação. Na realidade, a gente tem pouca coisa para fazer, a não ser que ela já tenha um problema ativo, ou que ela já esteja tendo vida sexual, que você vai passar uma contracepção. Mas é principalmente orientação. Orientação de higiene, orientação de conhecer o corpo dela, isso é muito importante, né? Conhecer quando é que eu tô ovulando, conhecer, aparece tal secreção, conhecer o que é normal, o que não é, conhecer, anotar ali a menstruação, saber, eu senti um pouquinho de cólica, é ok, tomou um remédio alivio, agora eu senti uma cólica intensa, que nem uma medicação passa, que chega a faltar aula, isso não é normal. Sim. Entendeu? Então ela começa a identificar como é que o corpo dela funciona. Isso ajuda para a vida toda. É o que eu estava pensando, você falando aí, é uma orientação pro resto da vida. Pro resto da vida. E funciona até em outras partes. Porque você começa a se cuidar, você vai prestar atenção em outras coisas, áreas da sua vida. Porque essa a menstruação vai ser mensal, né? Para toda mulher pro resto da vida. Então. E ela entende o funcionamento do corpo dela, ela começa a ter curiosidade. Ela, mas por que eu fico mais inchada? Aí daqui a pouco ela pesquisa no Google, que nem sempre tem todas as informações corretas. Mas também tem informação correta. Sim. Aí ela volta no ginecologista e pergunta, doutora, li isso aqui, é assim. Então, é interessante que ela passe a se cuidar, a entender como o corpo dela funciona. E falar também de contracepção. Mesmo sem ela estar com vida sexual ativa. Mesmo sem estar com vida... Assim, eu particularmente gosto de falar a partir dos 13 anos. Claro que eu dependo da adolescente, né? Assim... Mas às vezes eu falo, olha, pelo menos não vai ser agora, mas mais pra frente, mesmo que seja quando você for adulta, mas um dia você vai precisar dessa informação. Sim. Então a gente só, pra você saber onde é que você vai procurar, no dia que você precisar, vem aqui, ou converse com sua mãe, tem abertura, conte pra sua mãe. Então eu gosto muito de falar isso na consulta, assim, citar. A maioria das adolescentes, elas estudam isso no colégio. Sim, e é mais ou menos nessa faixa etária de 12, 13, que eles dão essa matéria no colégio, já falando sobre contracepção. Então, claro que eles não conseguem, já que não estão usando na prática, às vezes não conseguem fixar esse. Sim. Mas pelo menos indo no ginecologista, a gente falando um pouco da orientação, eu já sei, quando eu precisar, eu já sei onde é que eu vou procurar. Ou então eu vou pedir para minha mãe me levar no ginecologista. Então já escutei falar dessa informação, entendeu? Então, assim, é importante. Aí, claro, que aí, a depender da faixa etária, a gente fala um pouco mais especificamente de cada método. Às vezes ela já chega dizendo, não, doutora, eu quero saber mais, quero usar isso, quero usar aquilo. Hoje o pessoal tem muito acesso à informação, nem sempre de qualidade, como a gente falou, mas tem. Eu não acho ruim, não. Acho é melhor, quando elas já vêm com alguma informação para a gente discutir. Claro. E você percebe que está tendo um aumento ou não tem como mensurar isso, de adolescentes entrando na vida sexual mais cedo ou mais tarde, ou não, ou esse cenário não mudou? Não. Com essa informação, porque a gente conversou com uma psicóloga aqui e ela falou sobre a sexualização hoje, que antigamente, para você ter acesso a conteúdos de cunho mais sexual, né, era mais difícil, e hoje é muito fácil. Então meio que uma criança já consegue ter esse acesso no celular, né, assim, a um canto. Então isso, de uma certa forma, mentalmente vai ativando algumas coisas que vai deixando meio que isso normal. E isso está impactando, você está vendo no dia a dia ou não? Assim, eu tenho o quê? Eu me formei, eu vou fazer agora 26 anos de formada, né? Trabalho mais com esse público, digamos que seja nos últimos 15 anos, né? Assim, que fiquei mais focada para esse público. A gente percebe que tem, por exemplo, estatisticamente no SUS, aumentou as gestações em pacientes abaixo de 14 anos. Aumentou, foi? Aumentou. De uma forma geral, diminuiu gestação na adolescência nos últimos anos. Porém, chama a atenção porque aumentou um pouco abaixo dos 14 anos. Ainda é uma minoria. De maneira geral, mas houve um aumento. Diminuiu no geral, mas até 14 anos aumentou. Aumentou. Certo. Por quê? Porque justamente, provavelmente, né, supondo,
elas estão iniciando mais precocemente. E justamente essas que iniciam mais precocemente são as que têm menos acesso à informação, na grande maioria das vezes, né? Isso é a importância quando você já fala tudo, né? É, exatamente. É aquela que tem mais vergonha, aquela que a mãe não vai aceitar. Então, ela muitas vezes faz escondido, né? Sim. Então, assim, tem essa questão. Mas dizer especificamente, tá aumentando, num consultório eu percebi isso, não posso dizer. Acho até, às vezes eu fico até pensando que essa questão da religião, às vezes influencia também. A gente já vê o outro oposto. Pacientes que são evangélicas, que seguem um outro rumo. Que já, não, eu só quero quando eu casar, só mais pra frente. Não agora. A gente vê os dois públicos. Engraçado, interessante, porque o acesso à informação tem isso, né? Você pode lhe incentivar a você agir de forma precoce, ou pode lhe causar uma cautela, pessoal, não, tô vendo que tá acontecendo muito isso e eu não vou seguir cuidado, isso, não, vou fazer assim. É bom, então isso daí é interessante. E a informação, como você falou, é o que resolve, né? O que resolve. E às vezes a mãe, assim, hoje acho que menos, isso aí eu diria que uns anos atrás, tinha aquela mãe, não vou levar não, porque vai conversar sobre coisas que eu não quero com a minha filha. Olha. Gente, pelo amor de Deus. Não dá mais pra ser assim, todo mundo, pois eu não tenho... Antigamente eu acho que ainda dava pra você meio que tentar blindar, né? Blindar ali no máximo possível. E era difícil ainda. Imagine hoje. Qualquer coisa, um celular você consegue. E sempre tem uma amiga, um amigo que vê uma coisa e tem outra e tal. Não dá, não. O melhor mesmo é jogar a realidade. É jogar a realidade. Logo quando começar. E deixar, assim, eu como mãe também, que eu também tenho 2 filhos adolescentes, e deixar, tipo assim, aberto. Olha, você pode vir falar, não vou julgar, não vou brigar. Claro que assim, eu vou dizer, se eu achar que fulano, cicrano, também sou mãe. Claro. Mas eu prefiro que você venha falar a realidade comigo e dali a gente conversa e a gente tenta resolver. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma, porque se você tentar esconder e tentar maquiar, de alguma forma vai se encontrar. A gente já foi adolescente, né? A gente sabe como é que todos como nós já vida. passamos por então, isso. As coisas não... E hoje agora, tá mais essa difícil. questão da idade que você tinha perguntado mais cedo, eu tenho minhas dúvidas se realmente tá muito diferente. Porque antigamente, se você prestar atenção, você tinha avós que casavam com 15 anos, 14 anos. Sim. Por exemplo, a mãe do meu marido casou com 14 anos de idade, ou foi 15. Tinham 14 filhos, né? Tinha filhos aí. Então, na realidade, já existia um certo estímulo. Só que como iam direto para o casamento, aí se interpretava de outra forma. Sim. Mas hoje em dia a mulher casa muito mais tarde. É porque antigamente, doutora, a mulher... Uma mulher, por exemplo, de 40 anos, antigamente, era tida como um... Coroa, né? Já passou da idade. Tem uma foto de um jornal de 1943, esse jornal. Aí tem assim, carro, perde o controle, é a foto de um carro batido no muro. E bate no muro da casa de uma velhinha de 43 anos. Olha aí. Uma velhinha de 43 anos, pelo amor de Deus. Olha a mulher hoje de 43 anos. E a música do Sérgio Reis? Que é a panela velha. Sabe qual é a idade da panela velha? 30 anos. Ela olha a música, ela é madura, já tem mais de 30 anos. Mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, a panela velha que faz comida boa. Com 30 anos. Então, antigamente, uma menina de 14 anos já era considerada assim, para casar, né? Já podia casar, né? Então, assim, mas a realidade mudou. E a informação veio, mas mesmo assim ainda existe a iniciação precoce. Mas uma boa notícia é que está diminuindo o número de gravidez. O número de gestações na adolescência de uma forma isso é bom. Vem diminuindo. Apesar de terem surgido esse aumento nessa faixa etária abaixo de 15 anos. Perfeito. Mas vem diminuindo. E aí, doutora, e nesse momento aí, quando a adolescente vai para a consulta, porque com a criança o pai ou a mãe entra, né? Mas nesse momento a adolescente entra só, ou a mãe acompanha, o pai acompanha, como é o procedimento? Existe aquela adolescente que já prefere entrar só, ok. Assim, pela lei, existe no Brasil o Estatuto da Criança e Adolescente.
Então, nesse estatuto, ficou dito que a partir dos 12 anos, um adolescente pode se consultar, procurar um serviço de saúde sozinho, sem precisar obrigatoriamente da companhia dos pais, pelo menos a lei diz isso. Sim. Então, assim, ele teria acesso para entrar sozinho se quisesse. Mas na prática a gente sabe que são os pais que levam na maioria das vezes. O que eu gosto de fazer, principalmente no meu consultório, até mesmo na maternidade escola, normalmente entra junto com os pais, a gente conversa, fala um pouco da questão até de doença familiar, eu escuto as queixas da adolescente, escuto as queixas da mãe, porque a mãe adora falar pela adolescente. Ela adora dizer, a adolescente, não, tô bem, não sinto nada. A mãe, não, ela sente isso, sente aquilo. Você faz um filtro, junta tudo. Sim. Aí depois você pede licença, fala abertamente mesmo, vamos agora examinar a sua filha, é melhor a senhora esperar lá fora. Aí elas ficam Ou já- então... Não, mas hoje em dia não tem mais isso, não. Não. Elas são as primeiras a sair. Elas geralmente fazem questão que Boa. converse mesmo. E aí, nesse momento, você conversa mais abertamente. Aí vai perguntar sobre coisas mais íntimas, né? E aí perguntar questões se já iniciou vida sexual, né? Elas E falam coisas que não falam pra mãe? fala. É mesmo, né? Fala. Então, tipo assim, ela... Muitas vezes elas falam, já iniciei, mas não Mas a quero que mamãe a não minha mãe sabe. saiba. Meu pai. E a mãe Ah. pensando que ela... Que ela... Aí muitas vezes a gente tenta passar um contraceptivo, orientar de alguma forma, né? Que Mas ela consiga. Mas aí como é o Usar. papel do ginecologista nesse aspecto? Pô, você fala com a mãe ou não? Como é? Abaixo de 14 anos, pela lei brasileira, se a menina estiver tendo relação, é considerado estupro Já é de crime, vulnerável. né? Então tem que... Aí, nesses casos, você tem que fazer notificação. Notificar o conselho tutelar. Você não está liberado para contar esse segredo médico. Você não vai chegar para a mãe, chamar e contar. Isso não existe. Você vai fazer oficialmente a notificação ao conselho tutelar. Pode ser que a família fique sabendo? Provavelmente sim, porque se o conselho tutelar Vai lá, né? for lá, ela vai ficar então, sabendo. tipo assim, você não chama a Mas família, não é o você pessoal, que vai a filha que contar. você está Entendeu? teve É relação, isso segredo crime, médico. E você então- não pode revelar um segredo que ela te contou mas você notifica o conselho sob tutelar. Aí o confidência. conselho tutelar vai- Abaixo de 14 anos. Acima de 14 anos, não. Não é crime, não é aí vocês estupro. não falam, você não Não. pode falar. Aí você segue. Mesmo abaixo de 14 anos, apesar da lei ainda ser, a gente notifica, não deixa de notificar. Mas abaixo de 14 anos já existem até alguns conselhos, a Sociedade de Pediatria, a Sociedade de Ginecologia, já orienta alguns questionários para saber, realmente é uma relação que pode estar tendo algum tipo de violência ou não, ou de repente é um menino que tem a idade dela, que os Sim, dois têm isso 13, não é- que não tem nada de troca monetária, não tem nada que possa estar mostrando algum tipo de abuso, algum tipo de violência. E aí, alguns desses casos, o conselho não vai mais nem lá. Entendeu? Você Entendi. notifica, mas ele, quando vê aquele questionário respondido e observa que não Que é um tem namoradinho dela, condição que tá ali, de do cara, violência, muitas vezes ele não vai mais nem. Tem tantas outras coisas para fazer que às vezes não vai nem lá. assim. Mas quando é alguma coisa mais específica, de um Mas mais uma coisa velho, mais né? específica que você vê, assim, um cara bem mais velho que ela, ou ela mesmo conta que houve algum tipo de troca de troca, presentes, que você começa a Ou ela observar não quis fazer, que né? tem, ou que de alguma forma ela foi induzida, forçada. que você observa que não foi uma escolha. Bem que, pela lei, abaixo de 14 anos, Já ela é. nunca teria essa. Mesmo com Ela não tem consentimento. discernimento Aham, para dar o consentimento. Eles consideram isso. entendo. Entendeu? E aí, nesse caso, aí o conselho tutelar, mas acima dos 14 anos, Acima dos aí 14 a família anos. não é informada e você vai tentar não é ali. informada e você vai orientar. E aí eu sempre aconselho, eu digo, olha, converse com sua mãe, abra o jogo. Hoje em dia os pais já têm mais noção. Se você conversar com sua mãe, vai ser muito mais fácil ela lhe apoiar, até lhe ajudar a comprar a medicação, ou lhe ajudar a escolher o melhor método, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu aconselho ela a fazer isso, mas obviamente que ninguém vai quebrar segredo e nem Claro. vai contar de forma nenhuma. Esses métodos contraceptivos, né, que tem a pílula, né, que é o... Mas tem também esses de longa duração, né? Hoje em dia, é considerado no mundo inteiro que os melhores métodos para os adolescentes seriam os de longa duração. São justamente o que a gente chama uma sigla em inglês, que são os LARCs. Os LARCs, né? Que é em inglês, né? Os anticontraceptivos reversíveis de longa duração. Eles duram um tempo maior, mas são reversíveis. Uma vez
que tirem, eles voltam à fertilidade ao normal. Então, eles são os mais indicados para adolescentes. Por quê? O adolescente, isso aí é comprovado. Uma psicóloga pode te dizer isso, todo mundo que trabalha com adolescente pode dizer isso. Eles são mais impulsivos. Então, muitas vezes, ele está aqui namorando, aí acabou o namoro, deixa de tomar a pílula. Dali uma semana volta o namoro. É como se o mundo tivesse acabado e eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Na outra semana tá junto da pessoa. E aí, essa semana que ela parou a pílula, ela, quando volta, acaba engravidando. Porque ela interrompeu o uso. Muitas vezes eles não têm esse pensamento de continuar usando, Não porque tem a pode... responsabilidade ali de... Até a mulher adulta esquece. Exatamente, achar que não vai acontecer com eles, ter aquele pensamento fantasioso, não acontece comigo, acontece com outro, mas comigo não acontece. Não engravido não. Eu tenho um problema hormonal, não vou engravidar. Então eles têm às vezes muitos pensamentos. Confia no namorado, né? Fantasioso, confia no namorado, acha que coito interrompido. Que vai tirar ali, que vai dar certo. E quando às vezes o namorado ali, coitado, ainda tá aprendendo, ainda tá tão sem controle quanto a outra, né? E aí a coisa acaba não dando certo. Então, os de longa duração evita isso. Se ela tem um DIU, ela acabou o namoro, ela não vai tirar o DIU. Ela vai continuar com o DIU. Ela não vai no ginecologista, não vai dar tempo dali no ginecologista tirar. Dá um trabalhinho, né? Daria um trabalho. Então ela permanece com o método. Aí ela volta ao namoro, arranja outro namorado. Ela tá protegida, entendeu? Então, são os mais indicados hoje em dia. Não é que não posso. Sempre a opção do método é da paciente. A gente não decide método pela paciente. A gente coloca todas as opções, mostra vantagens e desvantagens e a paciente escolhe o que é melhor para a vida dela. Mas, de uma forma geral, a gente direciona um pouco para os LARCs, porque sabe que nessa questão da adolescência, para evitar uma gravidez na adolescência, o LARC seria melhor. Se você coloca um DIU com 15 anos, você só vai engravidar depois de pelo menos 5 anos. 5 né? anos. Então já saiu da adolescência. Já saiu da adolescência. Já normalmente eles duram quanto tempo? Os DIUs, eles dependem do tipo de DIU. O DIU não hormonal, de cobre, que é mais comum, ele varia de 5 a 10 anos. Na realidade, tem DIU até de 3 anos. Os menorezinhos, né? Mas esse é o mais comum, que é o que dá no SUS, que é o de cobre, o 380A, são 10 anos. 10 anos? 10 boa. anos. E a aplicação dele é aquele que é subcutâneo? O DIU é dentro do útero. Perdão, o é DIU pelo exame útero. ginecológico. Então é isso. Aí tem o DIU hormonal, que ele é associado tanto pela presença, né, da estrutura dentro do DIU, como também libera um pouco de hormônio. Esses variam de 5 a 8 anos. Nos Estados Unidos, o Mirena já é liberado para um pouco mais de tempo. Mas esse é... Aí tem um implante, que também é considerado um LARC, que você coloca no subcutâneo. Que não tem nada a ver com aqueles implantes de terapia hormonal que foram proibidos. O implante da beleza. Né? O implante do chip da beleza tem nada a ver. Da beleza, né? Aqui é um contraceptivo, ele é liberado, não foi proibido, nada disso. E aí o implante, ele dura 3 anos. Mas também é um tempo bem considerável, né? E o DIU é aquele que é colocado... Coloca dentro do útero, né? Útero, pelo né? exame ginecológico. Certo. E, doutora, o SUS faz isso, né? O SUS, ele dá o DIU de cobre. O SUS, assim, o Ministério da Saúde, ele oferece o DIU de cobre. O DIU que é inserido no útero, certo? Não faz o implante. O DIU hormonal e o implante não são medicações liberadas pelo Ministério da Saúde. Mas muitos serviços vinculados ao SUS, e aí eu incluo a maternidade escola, elas compram com dinheiro deles ou com verbas que recebem para ajuda de outras coisas e fornecem um implante DIU hormonal. Mas não é uma medicação oficial, digamos assim, do Ministério da Saúde ainda, né? A maternidade escola, de forma específica, a maternidade escola tem. Junto com a prefeitura, né? A prefeitura, ela oferece implantes, A maternidade escola, ela é gerida por qual órgão? Ela é federal? Ela é municipal? Ela é federal, mas é como se ela fosse... não é esse termo, até me esqueci agora o termo. Sim. Mas... eu vou falar um termo errado, mas é como se ela fosse arrendada pela prefeitura. Ela tem uma parceria com a prefeitura. Ela tem uma parceria com a prefeitura. Aí a prefeitura
paga a maternidade escola para prestar serviço para a prefeitura. Entendi. Entendi. Mas ela é um órgão federal. É uma espécie de arrendamento. Mas assim, tem um termo que me falhou agora a memória, mas tem um termo específico para isso. Mas ela é uma parceria com a prefeitura, então, de uma certa forma, mas ela é um órgão. Ela presta serviço para a prefeitura. E aí, mas ela tem essa disponibiliza o implante. Lá atualmente a gente tem implante de hormonal. Assim, perdoe a minha ignorância, mas o implante ele é mais simples de ser colocado do que o DIU? Um pouco mais simples, porque é só na pele, né? Subcutâneo com anestesia local. O DIU já é algo mais interno, mas também é simples. É simples, o DIU também Você coloca um DIU em 5 minutos. Incomoda um pouco mais, essa questão da dor é muito pessoal, né? Tem pessoas que vão se incomodar um pouco mais de dor, tem outras que menos, mas é um procedimento muito rápido. Perfeito. E normalmente feito ambulatorial. Em raros casos é que a gente vai para o centro cirúrgico com anestesia. Eu acredito, doutora, que essa diminuição de gravidez pode ter sido com esses implantes, né? Faz quanto tempo? Você sabe que... E vai diminuir mais. Pois é. Porque os últimos dados, geralmente quando o Ministério da Saúde libera os dados, é alguns anos depois. Eu acredito que se a gente fosse fazer uma estatística muito recente, já deveria ter diminuído. Diminuído, né? Porque você sabe mais ou menos quando foi que começou, que o Ministério liberou? Na maternidade escola, se eu não me engano, eu acho que desde 2018 que a gente começou a colocar LARCs lá. Olha aí. Não, assim, 6 anos, né? 6 anos. Vamos botar em uma de 6 anos. Porque iniciar é uma coisa. As pessoas começarem a usufruir é outra. Não, foi menos, que foi logo depois que eu entrei lá, eu entrei em 2014. Logo depois que entrei, a gente começou, mas de uma forma lenta. Mas acho que de uma forma maior, acho que foi 17, 18. Pronto, então já tinha. Então são 6 anos aí. Então esses dados. E hoje as pessoas estão tendo mais acesso, né? Informação, já está ficando mais natural. Agora, é importante, e isso é uma briga constante, né? Que o SUS considerasse e fornecesse, porque aí sim a gente conseguia fazer. Porque a maternidade escola é uma gota no oceano. Você diz de uma maneira geral. De uma maneira geral, a gente falando de política pública, né? Claro. Apesar de que o governo do estado também fornece, lá no HGF, no Hospital Geral, acho que no César Carlos também tem. Então eles fornecem uns implantes, acho que tem DIU também. Mas, assim, são políticas individuais daqueles hospitais, de um governo. O ideal seria que tivesse a nível amplo. O Ministério da Saúde fornecesse essas medicações. Também, né? Aí eu acho que a gente conseguia ter um resultado muito bom. Maior. E também uma educação, né? Assim, mostrar para adolescente, para as famílias, que esse é um método seguro, né? Que eu acredito que ainda tem um pouco de... Tem um estudo que foi feito já tem uns anos, até pela indústria farmacêutica, mas serviu para... Ele mostrava justamente isso, porque antigamente se achava assim, não, mas para que eu vou fornecer um LARC para um adolescente? Não vai escolher o LARC. Se descobriu nesse estudo que quando você oferecia todos os métodos, a maioria das adolescentes queriam os LARCs. Queriam os de longa duração. Entendi. Elas optavam por eles. Entendi. Então, então era questão de oferecer. Tem que mostrar a opção, né? Exatamente. Se você dá a opção, é muito difícil. Como é que você vai escolher uma coisa que você não tem a opção? Então, quando você dá... Na publicidade, fizeram um estudo, colocaram uma máquina de Coca-Cola. E a máquina vendia, vamos dizer, $250 por mês ali de Coca-Cola. E aí eles fizeram, sabe o quê? Colocaram uma máquina de Pepsi ao lado. Aí falaram, não, vai diminuir, né? Aumentou em 30%, 40% a venda de Coca-Cola. Porque a pessoa, quando olha as duas, ela escolhe. Ela tem a opção de escolher, mas ela tem que escolher. Interessante. Né? É mais ou menos isso. Quando você dá a opção dos métodos, ela vai ter que escolher alguma coisa. E normalmente ela escolhe os LARCs. Isso aí ela começa a entender, então esse aqui é mais vantajoso por isso? Isso, exatamente. É bacana. Então com certeza, daqui a alguns anos, esse número vai ter diminuído. Eu espero que aumente essa oferta, né, de LARCs no serviço público, aí a gente vai ver uma diferença. E a partir de grande. Quantos anos pode se colocar o LARCs na adolescente? Não tem. É aquela história, pela lei, abaixo de 14 seria estupro de vulnerável. Então, a partir de 14 anos. Você pode colocar, mas desde que você entenda aquela situação, né? Então abaixo de 14 pode mesmo colocar? Mesmo abaixo de 14 pode. Certo. Agora, aí é um pouco controverso. Isso foi uma coisa até que a gente estudou,
mas é controverso, porque ao mesmo tempo que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que o adolescente tem direito à confidencialidade, tem direito a se consultar sozinho, aí o lar, que ele é considerado um procedimento cirúrgico. Aí a gente já precisa da autorização dos pais. Entendeu? Porque você vai fazer um procedimento cirúrgico num menor. Um menor de idade. Aí apesar dele ter autonomia. Apesar dele ter autonomia, mas aí um procedimento desses, você normalmente tem que ter assinatura no termo de consentimento de um dos pais, de um responsável. Para colocar. É o mais indicado. Então, a adolescente chegar lá com 14 anos querendo lar, vocês não podem colocar. A gente... Não é que não possa, mas a gente pede para que a mãe venha, que ela fale com a mãe autorize, né? E venha e assine o termo de consentimento também, entendeu? Junto com ela. Boa. E aí, além dessa questão da vida sexual ativa e tal, o que é que a adolescente pode, a partir de que idade, assim, ela tem que ir regularmente no ginecologista? Assim, o que eu aconselho, depois que menstrua a primeira vez, eu aconselho a ir para essas orientações gerais, Sim. como eu lhe falei. Né? Aí tem uma gama de patologias que podem surgir, né? A própria endometriose, que hoje é muito falada, muitas vezes na adolescência você já percebe já que dá para ter, Às vezes a paciente já tem aquela cólica exagerada, não que você vá fazer procedimentos, cirurgias, mas você já começa a acender o botão de alerta, orientar às vezes um contraceptivo até para bloquear a menstruação, um analgésico melhor, ficar atenta, pode ser indício de endometriose, distúrbios hormonais. É muito comum, uma coisa que confunde um pouco, vale a pena falar sobre isso, é que o corpo da gente, ele não é como um computador que você liga numa tomada e ele já funciona plenamente. Ele vai amadurecendo aos poucos. Então é muito comum na adolescência, você pegar um adolescente que está menstruando irregularmente. Às vezes vem um mês, outro não vem, ou vem 2 vezes no mês, um fluxo mais forte, mais leve. E muitas vezes isso é normal, é o período de imaturidade, que a gente chama, maturidade do eixo. Então, assim, é muito comum nos extremos da mulher, tanto na menarca, na primeira menstruação, aqueles primeiros anos, como quando ela está perto da menopausa, que seria a última menstruação. Você ter ciclos irregulares. Na maioria das vezes, dessa irregularidade, você vai chegar e, se você vê que não é um fluxo exagerado, se você vê que não é nada assim, muito que vai levar uma anemia, que vai levar um problema de saúde da adolescente, muitas vezes se orienta, uma fase vai passar, espere 1 ano, 2 anos, isso aí vai regularizar. Não tem que se preocupar. Em alguns casos extremos, mas isso é a raridade, que a criança sangra demais a ponto de chegar a uma anemia, que aí você tem que intervir. Você tem que passar a medicação, tratar, melhorar a anemia, né? Às vezes até hospitalizar, isso é raro, mas acontece. Né? De muitas vezes tem que fazer transfusão sanguínea se ela chega no momento, né? E aí os ginecologistas têm que... Aí então, assim, uma irregularidade exagerada, aí não, a gente tem que tratar. Mas é comum haver essa irregularidade nos primeiros anos, até o eixo, esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário, amadurecer. E aí começar a ciclar regularmente. O papel do ginecologista é muito importante nesse período, né? Porque como é que vai mensurar isso, né? Às vezes você tem que ir tateando, conversando. Tem que ter um profissional ali para ir orientando, porque às vezes ela pensa que é uma coisa demais, na realidade é o normal. Exatamente. E às vezes ela pode estar pensando que é uma coisa de menos, mas na realidade não tá, tem que se... E aí é o que antigamente, quase toda adolescente, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, quase toda adolescente tinha síndrome de ovários micropolicísticos. Dizia que tinha SOP, que é essa siglazinha da síndrome. Porque fazem um ultrassom, nessa época que estava com irregularidade, que era normal da idade, e via micropolicístico no ovário. Se o eixo está imaturo, ele não está funcionando direitinho, você vai ter realmente, muitas vezes, esses folículos no ovário. Certo. E aí confundia muito, e elas vinham com diagnóstico, eu tenho uma doença, e às vezes levava a vida inteira com essa doença quando era só da imaturidade. Então, acho que o ginecologista também entra aí, tanto para avaliar o que pode ser grave, mas também para avaliar o que é normal, o que é comum, o que é da faixa, e não vai assustar a adolescente ou levar um estigma para a vida inteira. Claro. Então, os primeiros anos da adolescência é bom uma frequência
Pelo menos uma vez a gente orientar. Ao ano, Assim, né? orientar sobre normal, tudo né? isso. Sim. Acho que a consulta tem que ser uma orientação sobre tudo isso. Sim. O principal, para ela observar o corpo dela, eu acho que é válido. Uma consulta. Bom. E a partir de ter a primeira relação sexual, aí já entra na rotina de um ano, uma vez, pelo menos um ano, uma vez por ano. Uma frequência maior. Porque né? aí você vai colher, né? Vai ter aqui. Aquilo que eu tinha te falado, não obrigatoriamente você precisa colher logo que ela iniciar a vida sexual. Vai depender muito se ela tiver uma queixa. Mas depois de um determinado tempo você deve colher até para triar infecções sexualmente transmissíveis, que podem levar à infertilidade. Então, assim, existe uns esquemas em que você tem que fazer alguns exames. E tudo isso a gente falando aqui de uma maneira geral, mas cada caso vai ser um caso, né, doutor? A verdade é um mundo de coisa, porque a gente pensa que, o que é que o ginecologista faz lá? Tem um monte de coisa, né? Muita coisa para orientar. São fases importantes, né? Assim, que a gente tem que, principalmente a adolescência. Na adolescência, é o que eu penso. E isso que você falou da conversa, dessa orientação, isso pode, como você falou muito bem, é uma orientação para o resto da vida, né? Exatamente. De como ela vai se conduzir pelo resto da vida. Sinais de alerta e cuidados que vão impactar na vida dela toda. Porque aí entra também, acredito, a orientação até para câncer de mama, né? Ficar observando. IST. Muitas mulheres, elas vão ter um problema de infertilidade, que na realidade foi uma infecção sexualmente transmissível que ela teve, às vezes, na adolescência, que levou a uma lesão tubária, lesão na trompa, e que depois ela não consegue engravidar, só vai descobrir anos depois. Olha aí. Entendeu? E foi na adolescência. E isso tudo numa consulta na adolescência, você pode orientar, conversar sobre isso. Eu gosto de conversar sempre sobre tudo. Eu acho assim que não tem idade, não. Acho que você pode conversar. Olha, tem doenças que você pode, no futuro, não conseguir ser mãe. E outra coisa que eu também falo, já falei no meu Instagram, agora que eu me lembrei, que às vezes a mãe. Acho que isso também talvez agora esteja parando um pouco. Mas às vezes a mãe leva a menstruação como algo muito negativo. Passa isso para a filha. Ai, tadinha, já menstruou. Ai, tadinha, agora ela vai saber o que é sofrimento. Ai, coitada. Acabou a boa fase. Acabou a boa vida. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com porque isso, né? A história das palavras, né, assim, positivas ou negativas, elas influenciam impactam, muito. Né? Impactam muito. Então, eu sempre digo, olha, quando sua filha menstruar, não diga isso. Diga o contrário. Minha filha, que bom, né? Você vai ser mãe um dia. Você é saudável, tá tudo funcionando direitinho. Porque a menstruação, ela é justamente uma prova de que seu corpo tá bem, né? Exatamente. Que tá bem, né? Agora, é fisiológico, né? Eu acho que para os pais acaba ficando... Para o menino não tem muito isso, mas para a menina é uma divisão, né? Uma divisão. A menininha da casa não é mais menininha, né? Assim, então ela já... mas isso é coisa da cabeça da gente. Ela muitas vezes continua sendo. Eu vejo muitas pacientes que menstruam e continuam brincando de boneca. Né? Hoje é mais difícil porque elas já têm uma mentalidade mais desenvolvida, mas mesmo assim conheço crianças que menstruam e estão ali ainda brincando de boneca. Você falou, eu acho que é mais dos pais. Dos pais, a mãe do que da... a pobre da criança. Exato, a pobre da criança olha assim, eu já tô achando estranho aqui, sangrar. E eu ainda tô a bichinha. Eu não te disse o que é que me espera. Meu pai, doutora Maria Tereza. Doutora Maria, eu vou deixar o seu Instagram aqui, a gente tá certo. Deixando pro final, aqui é Maria Tereza Dias. É DRA Maite Dias. Não é isso? Desce aí, Tony, um pouquinho. Você dá também. Às vezes tem algumas orientações, né? Alguns vídeos. Você dá orientações também pelo Instagram? O vídeo é mais difícil, às vezes não tem tempo de fazer, mas de vez em quando eu faço uns vídeos ótimo, também. Tá ótimo, pode voltar. Então, o Instagram hoje, estava conversando aqui com a convidada anterior, é um canal de comunicação forte, né, hoje. É necessário. Que às vezes até as suas pacientes devem lhe seguir e ouvir, né? Aquilo que você fala ali no consultório também dá E aquela questão da informação. Eu prefiro que elas cheguem num consultório já com alguma informação para a gente conversar mais de igual para igual. Não é igual para igual, não. Claro que a gente, como profissional, tem muito mais informação a dar. Sim. Mas
que consiga ter um Já diálogo. o problema é quando você bota no Google lá algumas coisas. A informação é errada, às vezes uma Aí informação... o Google já mata você, né? Ele já bota, você já chega com câncer lá. Não, né? Porque você tem que filtrar, né? E quando você segue pessoas específicas, é um canal de confiança, né? E falou nisso, recente, uma adolescente, ela já preocupada com doença. Acho que justamente por isso, essa pegada de entrar no Google e pesquisar, Sim. já uma criança que não é para estar preocupada, criança não, adolescente que não é para estar preocupada com isso. Quem era que aos 13 anos ia pensar se podia ter uma doença grave ou não ia? Ninguém pensava sobre isso. Sim. E impactada, assim, várias vezes perguntando, mas será que eu posso ter isso? Será que eu posso ter aquilo? É cruel. Mas é um algoritmo, porque se você pesquisar, uma vez aí aparece começa a tudo, aparecer né? outras coisas, começa a aparecer o remédio, começa a aparecer gente que teve essa doença, começa a aparecer. Aí quando você menos espera, você pensa Que a que maioria... a maioria das pessoas tem, que você vive isso nesse que mundo que você acontece vai com a ter. maioria das pessoas. Mas esse algoritmo está acabando com a gente. Você Pior que é verdade. Doutora Maria Tereza, tem mais alguma mensagem que você queira deixar aqui para Eu acho que a as mensagem adolescentes? final é essa, que é necessário se preocupar com os adolescentes. Os pediatras até falam isso também, que os adolescentes, por um bom tempo, foram meio que deixados de lado, né? Sim. Nem ia no pediatra, nem ia no médico de adulto, né? E hoje não, hoje, graças a Deus, já está se tendo uma outra visão, vendo que é uma fase A importante. importância E dele. que tem que ser cuidada, tem que ser orientada, tem que se fazer exames gerais de rotina, né? Então, Perfeito. até a gente já vê mais ebiatras. Ebiatras são os pediatras que trabalham só com adolescentes. Legal. Então, a gente já consegue identificar mais ebiatras na cidade, né? Específicos. Mas é isso, a gente não esquecer do seu adolescente e que eles precisam de orientação. Acho que os pais têm que tentar dar essas orientações. Às vezes eu até falo na consulta, olha, tudo que eu vou dizer aqui, as orientações, ela poderia ter dito em casa, mas às vezes não tem aquela abertura, às vezes não tem o jeito de falar. Sim. Então, muitas vezes é mais fácil levar no profissional, né? Mas é isso, acho que a mensagem é essa. E a criança também, em alguns casos específicos, vai ser necessário. Vai ser necessário. Pois é isso aí. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada mesmo. Já fica pelo aqui o nosso convite para uma outra oportunidade. A gente voltar a conversar. Falar sobre outro tema, prazer. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala o Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.